dia a todos. Hoje vamos entrar sobre a geometria espacial, principalmente das partes das pirâmides. Eu vou falar um pouco mais sobre a parte do conceito. Uma pirâmide ela é um sólido geométrico poligonal. A pirâmide ela é formada por vários triângulos. Só se imaginar aquela clássica pirâmide padrão que a gente tem, por exemplo, a do Egito. É um triângulo aqui, um aqui e mais dois aqui. Então isso forma uma pirâmide. A base dela, que a gente... Imagina você virando uma pirâmide, ela pode ser quadrada, triangular, entre os mais comuns mesmo é a quadrada e a triangular. E também, mesmo que a gente não perceba, a pirâmide está inserida em muitas coisas durante o nosso dia, como por exemplo, em uma casa, quando você está andando na rua, geralmente as casas têm formato de pirâmide, o telhado delas. Quando você imagina uma casa, já imagina automaticamente uma casa com o telhado em formato de pirâmide. Outro exemplo que a gente tem também é naqueles brinquedinhos de criança, que tem aqueles bloquinhos de madeira para você fazer algumas construções, geralmente também tem uma pirâmide ali. E outro exemplo, você vai em um hospital, em uma clínica de nutrição, e você vê a clássica pirâmide alimentar ou cadeia alimentar, e a gente pode perceber nesse momento que a pirâmide está na nossa sociedade. Bom, eu irei apresentar sobre os elementos de uma pirâmide. A base é a face inferior de uma pirâmide. É a partir da base que nós determinamos quantas faces laterais uma pirâmide vai possuir. Isso aqui seria a base. Já o vértice é o ponto único onde todas as faces laterais se encontram. Ele se localiza acima da base, seria aqui. E é onde todas as arestas laterais se estendem. Basicamente, as arestas elas são linhas que formam as bordas da pirâmide. Então isso aqui seria uma aresta. E inclui arestas da base e arestas laterais. Já as faces são superfícies planas que conectam o vértice à base. E a altura é a distância perpendicular entre o vértice e a base. A altura é extremamente importante para nós podermos calcular o volume de uma pirâmide e ela também descreve a profundidade da pirâmide em relação à sua base. Meu nome é Marcela Kawasaki e hoje eu vou apresentar sobre as classificações das pirâmides. Nós podemos pensar que existe só um tipo de pirâmide, mas como a gente pode ver no quadro, há vários tipos. Eu coloquei as principais formas que temos de pirâmide: a triangular, a quadrangular e a hexagonal. E qual que é a importância de falar de cada uma? Bom, conforme a base que ela tem, o cálculo vai ser diferente. A triangular ela vai ser lado ao quadrado, raiz de 3 dividido por 2. A quadrangular vai ser só lado vezes lado, porque como é um quadrado, ele vai ser igual. Então, se ele é igual, vai ser a mesma coisa aqui, a mesma coisa aqui, a mesma aqui e a mesma aqui. Ou seja, não tem por que ter uma conta mais complexa. Também a gente tem a hexagonal, que é 3 vezes lado ao quadrado, raiz de 3 dividido por 3. Bom, e aqui são pirâmides que eu construí de forma regular e também ela é reta, ela não é oblíqua. E o que muda entre reta, oblíqua, regular e irregular? Quando nós falamos de pirâmide regular, ela tem a base igual, como o quadrado, o triângulo, e todas são proporcionais e congruentes entre si. Já quando ela é irregular, ela vai ter a base diferente, os lados não são congruentes entre si. Ou seja, ela pode ser um retângulo, por exemplo. E também nós temos a pirâmide oblíqua e reta. Reta é quando a vértice ela fica no centro da base. Ou seja, aqui a altura vai ser controle aqui no meio, no centro. E quando ela é oblíqua, a vértice ela é jogada para o lado. Então ela não vai ser central. Se ela fosse central, ela seria aqui. Mas claramente ela não é. Então nós vamos ter a vértice aqui e a altura vai ser calculada por aqui. Então nós classificamos as pirâmides conforme a quantidade de lados que tem na base, as arestas dela. Aqui nós temos 3, logo é triangular, a quadrangular tem 4, a hexagonal tem 5. Daí tem a pentagonal, não, a hexagonal tem 6, a pentagonal tem 5. Daí temos o octagonal também, que são 8 lados. Então, conforme a quantidade, vai mudar o nome e também vai mudar a fórmula que é feita. Então, bom dia, meu nome é Vitória Luiza e agora eu vou falar um pouco sobre como se calcula a área lateral de uma pirâmide e a área total de uma pirâmide.
Então, primeiramente, a gente tem que entender que para fazer esse tipo de cálculo dessas contas, a gente tem que saber a fórmula que é a base da fórmula da tua pirâmide. Porque dependendo do modelo, como quadrangular, triangular, a sua base muda a fórmula. Então, eu vou dar um exemplo prático de uma pirâmide com a base quadrada, primeiramente. Vamos considerar que isso aqui é uma pirâmide de base quadrada e ela tem 4 áreas laterais. Aí lá na questão vai estar como a base 4 centímetros e a altura da área lateral 5 centímetros. A primeira coisa que eu vou estar ensinando é como a gente faz para calcular apenas uma de suas faces triangulares laterais. Então a gente pega 1/2, porque é apenas uma de suas faces laterais. Aí a gente faz vezes a base, que é 4, e vezes a altura da área lateral, que é 5. Isso aqui vai resultar em 10 centímetros por quadrado. Como está em centímetros, no final da conta vai aumentar, mas dependendo da questão, como se tiver em metros por quadrado, vai diminuir. E sempre ao quadrado por conta que a pirâmide é ao quadrado a base dela. Agora, eu vou fazer para a gente descobrir a área total das laterais. Então, a gente apenas faz 10 vezes a quantidade de faces laterais que tem, ou seja, 4. Então, 10 vezes 4, 40 centímetros por quadrado. Tá, agora a gente vai descobrir a área total da base, que é muito fácil, porque é só você fazer ao quadrado. Então, 4 vezes 4, que vai dar igual a 16 centímetros por quadrado. E para a gente descobrir a área total dela, a gente apenas faz o total das áreas laterais, que é 40, vezes mais o 16, que é a área da base. Então, 40 mais 16 vai ficar igual a 56 centímetros por quadrado. Esse aqui é o resultado final da área total da nossa pirâmide quadrangular regular. Eu vou explicar como que calcula o volume de uma pirâmide. Bom, a fórmula para calcular o volume da pirâmide é a área vezes a altura da pirâmide dividido sempre por 3. Para saber o volume da pirâmide, a gente precisa saber a área total dela embaixo. Para cada tipo de pirâmide é um cada tipo diferente, mas a gente vai explicar a mais básica, que é a da pirâmide com base quadrada. Bom, essa pirâmide aqui, ela tem 3 centímetros de comprimento e para calcular a área a gente precisa fazer L2. Ou seja, 3 vezes 3, porque é ao quadrado. Então, 3 vezes 3, que dá 9. A gente faz 9, que seria a área total, vezes a altura, que seria 6. 9 vezes 6 igual a 54. Agora a gente pega 54 e divide por 3, que vai dar 18. E é isso, esse aqui é o volume dessa pirâmide com base quadrada. Bom, agora eu vou explicar a questão que a gente pegou. A questão diz o seguinte: uma pirâmide possui base formada por um triângulo retângulo, que tem catetos medidos 6, 8 centímetros e altura igual a 10 centímetros. Então, o volume dessa pirâmide em centímetros é igual a... Bom, primeiro a gente tem que calcular a área da base, porque a questão não dá. A área da base vai ser pela seguinte fórmula: B vezes H dividido por 2. Então, nós vamos fazer 6 vezes 8 dividido por 2. Aqui nós vamos ter 48. 48 dividido por 2 é igual a 24 centímetros. Bom, da onde que surgiu esse 2? Quando nós vamos trabalhar com as formas geométricas, o prisma paralelepípedo, ele seria apenas B vezes o H. Portanto, aqui a questão cita que é um triângulo retângulo. Basicamente, um triângulo retângulo é um triângulo com um ângulo de 90 graus.
Então é como nós cortássemos aqui ao meio. Isso daqui seria um triângulo retângulo. Então, cortando ao meio, a gente tem o 2. Então, esse daqui vai ser a área da base. Bom, agora para calcular o volume, nós precisamos da área da base, por isso que nós calculamos anteriormente. Então, o volume vai ser a área da base, que ali é 24 centímetros, conforme nós calculamos, vezes a altura, que é dada por 10 centímetros, dividido por 3. Isso daqui, no total, vai dar 240, dividido por 3. Então, o volume da nossa pirâmide vai ser de 80. Bom, na matemática a gente pode relacionar tudo. Então, aqui, se fosse um prisma, apenas um prisma, seria apenas o AB, a altura da base vezes a altura. Não, a altura da base aqui seria 3. E por que seria 3? Quando nós vamos calcular de um prisma, ele vai ter aqui a base de cima, aqui a base do lado, então ele seria apenas assim. Mas quando a gente vai calcular de uma pirâmide, a vértice dela é aqui no meio, ela não tem uma base de cima. Então é como a gente pegasse o prisma e cortássemos algumas partes, colocando as arestas laterais. Que ficaria assim. Ou seja, a gente tira todo esse espaço aqui. Aí ficou meio borrado, mas tudo bem. A gente tira toda essa parte aqui. Ou seja, quando a gente tira uma parte, a gente está removendo a parte do volume dela. E na pirâmide, a gente vai lá e a gente tem que tirar 3 partes. Então, ela vai ficar esse dividido por 3. Por isso, nós temos esse cálculo. Então, se você sabe calcular o volume de uma pirâmide, você vai saber calcular o volume de um prisma, porque é uma forma mais simplificada. Você não está retirando nada, ela por inteiro. Então, a nossa questão aqui vai ser 80 centímetros cúbicos o volume. Por que é cúbico? Bom, se fosse apenas uma figura plana, a gente teria 2 dimensões. Mas como nós temos 3, vai ser cúbico, que é a altura, profundidade e largura. Então, essa é a nossa questão, a nossa resposta é 80 centímetros. Então, agora eu vou explicar uma das questões que eram para ser passadas para os alunos. Então, na minha questão diz o seguinte: uma pirâmide quadrangular regular, ou seja, que a base dela é quadrada, tem 4 raiz de 2 metros por quadrados de aresta de base. Sempre é bom anotar as informações. Então, a área da base igual a 4 raiz de 2. E 152 metros por quadrado de área total. Então, área total, 152. Então, a área de uma de suas faces laterais em metros quadrados é... Então, a primeira coisa que a gente vai fazer para resolver essa questão é desmembrar a área da base, porque está em raiz quadrada, e quando a gente desmembra, fica muito mais fácil de realizar a conta. Então, a gente bota a área da base igual 4 raiz de 2 ao quadrado. Então, a gente apenas faz 4 vezes 4, porque é 4 raiz de 2, então 4 vezes 4 igual a 16. 16 vezes 2 vai dar igual a 32 metros por quadrado. Então, isso aqui é a nossa área da base desmembrada para ficar mais fácil de fazer a conta. Então, recapitulando, a área da base igual a 32 e a área total igual a 152. Agora é a parte mais fácil, que é apenas para descobrir a área total. Então, a gente apenas faz a área da base menos a área total. Então, 152 menos 32. Isso aqui vai ser equivalente a 120 metros por quadrado. Ok, isso aqui são o resultado de todas as áreas laterais dessa pirâmide.
Porém, quando a gente vai se resolver uma questão, a gente tem que prestar muita atenção no que ela se pede. Então, aqui diz, então, a área de uma de suas faces laterais. Então, ela não está pedindo toda. Isso aqui é o resultado de todas as faces laterais. Então, é super simples, a gente apenas faz esse 120 dividido pela quantidade de faces laterais que tem na pirâmide, que no caso são 4. Isso aqui vai ser equivalente a 30 metros por quadrado, que no caso na questão seria letra C. Por isso que é sempre importante desenhar, porque daí você se localiza de quantas faces, enfim. Muito obrigada. Bom, eu vou explicar a questão do Enem, ela é uma questão de 2012. Bom, um lapidador recebeu de um joalheiro a encomenda para trabalhar em uma pedra preciosa, cujo formato é de uma pirâmide, conforme ilustra a figura 1. Portanto, o lapidador fará 4 cortes de formatos iguais nos cantos da base, ou seja, aqui vai ser cortado. Os cantos retirados correspondem a pequenas pirâmides nas vértices P, Q e S, ao longo dos segmentos tracejados ilustrados na figura 2. Depois de efetuados os cortes, o lapidador obteve a partir da pedra maior uma joia poliédrica, cujos números de faces, arestas e vértices são... para descobrir as faces não é difícil. Ela tem 4 faces, porém a base também vai contar com uma face. Então vão ser 4 faces, mais a base, mais essas pequenas partes que ele tirou, vão ser novas faces, ou seja, são 4, porque ele tirou aqui, aqui e aqui. Então, vão ser mais 4, que vai dar 9. Na questão, só tem a A e a B, que começa com as faces 9. Tem que ser em ordem, ou seja, a gente já descarta o resto das alternativas e fica só com A e B. Para descobrir as arestas, as arestas são as linhas que ligam até a base. Ou seja, ela tem 4 naturalmente, as mesmas coisas que as faces, porém, quando ele lapidou esses 4 lados, criou novas arestas. Cada parte dessa que ele lapidou tem 3 arestas. Então, como é 4, a gente só multiplica. 3 vezes 4, que vai dar 12. Que vai dar 12. O nosso jogo, a gente escolheu fazer um jogo de verdade, o desafio. Basicamente, aqui tá o jogo. Vai separar em um monte de cartas. Aqui estão nossas cartas, que são de verdade, ou desafio. O jogador vai girar isso aqui e vai cair em verdade o desafio. Vai escolher uma carta. E vai ser em máximo 5 jogadores. Bom, e outra coisa que primeiro você tem que organizar a roda de até 5 pessoas e decidir em qual sentido que o jogo vai funcionar, horário ou anti-horário. Aí, como a Vicky explicou, a pessoa vai cair, vai bater aqui, por exemplo, o desafio. A pessoa pega uma carta do desafio, lê o desafio. Um exemplo do desafio aqui seria quantas vértices tem uma pirâmide com base pentagonal. Se a pessoa não saber responder, ela vai pegar uma carta de verdade. E caso ela não saber também responder a carta de verdade, a roda vai acabar decidindo uma prenda para essa pessoa cumprir. Pode ser qualquer grão, não necessariamente tendo a ver com a matemática em geral. E também a gente tem os gabaritos, né? Os gabaritos.